Bom dia, pessoal. A gente vai falar hoje do capítulo 24, né, que é a parte de formação das rochas. A gente já falou um pouquinho das partes das esferas da Terra, da biosfera, da litosfera, hidrosfera, a parte de crosta terrestre, né, que é a parte sólida. Então, a rocha tem a ver com essa parte, né, crosta terrestre, que é a nossa parte sólida, e é onde a gente vai encontrar tanto rochas como o solo, né? E aí a gente vai ver algumas coisas em relação a como que as rochas foram formadas, sobre o intemperismo, que é um processo externo de formação, os tipos de rocha, e a gente vai ver tudo que tem relação com a formação delas. E aí a gente vai falar assim, as rochas e os fósseis. A gente sabe que os fósseis são encontrados aonde? Em rochas, né? Os fósseis são evidências de que seres vivos viveram há muito tempo e elas podem ficar preservadas em alguns materiais, como por exemplo nas rochas. Aqui a gente tem a imagem de um fóssil numa pedra, né, numa rocha, e aí você consegue nessas rochas ver que a gente tem restos e vestígios de alguns animais que viveram antigamente, conchas de moluscos. A gente pode encontrar diversos materiais. Quem estuda essa parte de fósseis são os paleontólogos, e para se formar um fóssil é necessário que o organismo fique isolado, né, naquele material. E normalmente esse isolamento se dá por soterramento por sedimentos, por isso que ficam em rochas. E quanto mais rápido isso ocorre, mais preservado fica o organismo ali dentro. Normalmente os fósseis ficaram presos em rochas sedimentares, que é um tipo de rocha que a gente vai ver os tipos que existem, e eles estão há milhões de anos lá quietinhos, ninguém consegue alterar eles não. Então, definição de rochas. É a parte sólida que vai formar a crosta terrestre, ou seja, a litosfera, que é uma das camadas da nosso planeta. Litosfera é a parte sólida, a atmosfera é a parte gasosa, só para relembrar, a hidrosfera é a parte líquida, e a biosfera é o local, a região que a gente vai encontrar seres vivos. Independentemente se é no ar, se é na água, se é no solo. Onde a gente encontrar todos os seres vivos, a gente vai ter a biosfera. É composta por minerais, pode ser um ou mais, vai depender da rocha. Minerais são substâncias sólidas ou líquidas, né? Então, as rochas podem conter substâncias sólidas ou líquidas, que podem ter sido originados por processos físicos e químicos que ocorreram tanto no interior da Terra, mas podem sofrer influências externas por um processo que a gente vai ver na frente chamado de intemperismo. Fazem parte então da litosfera, como eu falei, e sua superfície externa da litosfera é a crosta terrestre, onde a gente vai ver o solo que a gente pisa aqui, né? Nas camadas abaixo dessa litosfera, né? A litosfera, a parte de cima é a crosta sólida, e a parte de baixo a gente vai ter um manto superior, onde a gente tem magma, que são rochas derretidas, né? Que a gente vai ter uma coloração laranja porque a temperatura lá dentro é muito grande. A gente vai ter 3 tipos de rocha magmáticas, sedimentares e metamórficas. As sedimentares é bem menos proporção e as outras duas compreendem a maior quantidade de rochas que a gente vai ter, mais de 90%. E a formação da Terra e a evolução da vida a gente consegue ver através do estudo das rochas e dos fósseis que eu falei no primeiro slide, né? Então, antes da gente falar dos tipos de rochas, é importante falar que a gente tem os agentes internos, né? Que eu falei. A litosfera é formada por parte superior e a parte interior a gente tem o magma. Onde a gente tem o magma, a gente tem as placas tectônicas que se movimentam e aí pode acontecer o quê? Essas lavas sobem como um vulcão. Isso é agente interno, porque está dentro da Terra. A ação externa que uma rocha pode sofrer é chamada de intemperismo. O que vem a ser esse intemperismo? É um conjunto de fatores que vão interferir nesses locais que vai causar um certo desgaste. Que tipo de intemperismo a gente pode ter? Pelo vento, pela chuva, então você tem uma montanha lá paradinha. O vento bateu, vai sofrer desgaste, que é chamado erosão, e aí vai descer esses materiais, se depositar, né? Vai se depositar e vai formar um outro tipo de rocha ou relevo.
Então, o intemperismo é um agente externo que, junto com a erosão, forma um tipo de rocha chamado sedimentar, que a gente vai ver ali. Então, a gente tem os agentes internos, que são os movimentos das placas tectônicas e vulcões, quando você espelha os magmas e lavas, e os agentes externos, do lado de fora, que são intemperismo e erosão. E aí a gente falou que vai ter os tipos de rochas. A gente comentou que tem 3 tipos: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Magmáticas vem do quê? De magma. O magma está lá dentro do vulcão, ele quando sobe se é expelido, saiu do vulcão. Ele se solidifica e aí lá na parte externa, quando atinge a superfície, ele fica sólido e vira uma rocha. São chamadas de rochas também vulcânicas ou extrusivas porque vêm da onde? Dos vulcões. Se formam, elas podem se formar no exterior. Se solidificar, ou seja, ficar sólido no exterior, é chamado de vulcânicas ou extrusivas. Se solidificar lá dentro, antes de sair, é chamado de plutônicas ou intrusivas. E aí, como exemplo de vulcânicas que se formam do lado de fora, a gente tem o basalto. As que se formam lá dentro são chamados de granito. Então, magmáticas, de qualquer forma, é o magma solidificado. Se for solidificado ao lado de fora, vulcânicas ou extrusivas. Se ficar sólido na parte de dentro, plutônicas ou intrusivas. As sedimentares. Aqui a gente tem o quê? Intemperismo, né? E erosão, que são agentes externos. Como exemplo, o vento. Tá o vento batendo na montanha aqui, vai desgastar, ou seja, vai fazer uma erosão. Esse material aqui, esse mineral vai descer, se depositar em bacias e vai formar um outro relevo. Como se escorregasse aqui e formasse outro. E aí você vai ter como exemplo a calcário, que é o calcário que é usado como material-prima de construção civil, o argilito, que é para fabricar tijolo, telha, um material bem alaranjado, arenito, que você tem vários minerais que tem a se encontrar areias ali. O quartzo é um dos principais minerais, é muito usado também para construção civil, preparo de vidro, concreto, revestimento para construção civil. Então, normalmente sedimentares você já encontrou em alguma obra da vida. Mas o que eu ia falar? Beleza. E a gente tem um terceiro, que é as rochas metamórficas, que se originam da transformação de uma rocha que já existiu. E esse processo é chamado de metamorfismo, ou seja, uma rocha se transforma em outra. Quando que isso acontece? Quando você tem duas condições. Em uma condição, quando você tem altas temperaturas e pressão. Qualquer rocha que vai bater muita temperatura e a pressão está muito grande, você vai ter a propensão, né, a probabilidade de formar um tipo de rocha metamórfica. Você tem, quando tem o calcário, que não é uma rocha metamórfica, ele sofre, que é uma rocha sedimentar, ele sofre ação de temperatura e pressão alta, ele vira um mármore, né? E o mármore a gente já viu que ajuda na construção de pisos e algumas paredes. A argila, que também é uma rocha sedimentar, ela vira ardósia, que a gente usa em bancadas, pisos também, bancadas de pia que a gente tem do banheiro, por exemplo. A ardósia vem da argila. O granito, que também, o granito já não é rochas, já é sedimentar, magmáticas. O granito é um exemplo de rocha magmática, ou seja, vem do interior, que se forma, que vira um gneiss. Que eu falei, a gente vai encontrar onde a gente pode ver uma rocha metamórfica, que a gente pode até trabalhar como a partir de turismo. A pedra do arpador, o pão de açúcar, o corcovado, é formado por gneiss, que vem do granito. Agora, o quartzo e outros minerais que a gente encontra nos arenitos, que são rochas minerais, a gente vira uma pedra sabão, que a gente pode ver no Cristo Redentor. Então, todos esses monumentos do Rio de Janeiro são formados por rochas metamórficas. Agora, vocês já sabem disso. Rocha sedimentar, a cara de uma rocha sedimentar, formada por deposição de materiais. Você vê que fica tudo na horizontal, que é como se fosse uma camada de lasanha. Ígnea, ela tem essa cara aqui que
uma coisa explodiu e ficou dessa cor. E a rocha metamórfica tem uma cara da mistura dos dois, né? Porque qualquer coisa que tem uma cor mais matizada, não é uma cor muito uniforme, não. Aqui a gente tem um tipo de rochas, as ígneas, que são formadas das explosões dos vulcões, e aí se solidifica, se solidificar do lado de fora é extrusiva, dentro é intrusiva, como eu falei, granito. As sedimentares, aqui está ígnea, mas é sedimentária por deposição, o exemplo é granito. E a metamórfica, quando qualquer rocha sofre altas temperaturas e pressões, o gneiss, que a gente encontra no Pão de Açúcar. Agora falamos do formação das rochas, tem a ver com o ciclo das rochas. O relevo e a composição da crosta terrestre estão em constantes transformações porque a gente tem agentes internos e externos interferindo nesse processo. Se a gente pega uma rocha magmática, né, que foi expelida do vulcão e coloca ele do lado na parte externa, ele vai sofrer uma ação de intemperismo e erosão, e aí esses materiais vão sendo transportados, esses sedimentos, e formam rochas sedimentares, né? E aí você vai ter as rochas sedimentares ali. Se essas rochas sedimentares, porventura, sofrem grande temperatura e pressão, elas viram rochas metamórficas. E aí você pode ter uma junção disso tudo aqui, e se tiver regiões próximas à placa tectônica, você pode ter o vulcão expelindo mais material para formar rochas magmáticas. Então vai depender do local que você vai ter também. Se for regiões próximas de atividade vulcânica, você vai ter muitos desses tipos de rochas, e a grande maioria é formado por rochas metamórficas e magmáticas. Só 5% de tipo de rocha que a gente vai encontrar são rochas sedimentares. Então, o que prova isso? Que a rocha tem um ciclo e que o relevo e a crosta terrestre, mediante esse ciclo de materiais, de minerais das rochas, vai estar em constante transformação. E aqui, como eu falei, os metamorfismos: argilito, que forma xisto; granito, que é uma rocha magmática, vira o gneiss; o calcário, que tinha essa cara, vira o mármore, que é uma rocha sedimentada. O argilito e o calcário são rochas sedimentares, o granito são rochas magmáticas que viram metamórficas. Todas essas aqui são metamórficas. Então, a aula curta, né? E a gente vai falar nesse mesmo dia de um outro assunto, que é agora ficando no formato do planeta. Então, a parte de esferas a gente já falou, como que acontece a formação das rochas, e o tipo também a gente fechou nessa aula. Agora a gente vai para uma outra parte da matéria, né, que a gente vai estudar um pouquinho de astronomia. Então, uma boa semana de aula a todos.